Eu me chamo Silvia Ramos, tenho 46 anos, sou estudante de engenharia ambiental e hoje eu atuo como funcionária pública. Eu tive uma infância muito boa, a infância até o começo da juventude, 12 anos. Quando foi no meu aniversário de 15 anos, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela. E minha mãe não aceitou essa traição, mas meu pai não aceitava a separação. Inclusive agrediu ela algumas vezes quando ela quis se separar. Então o que aconteceu? Ela virou alcoólatra. Nós até pensamos na época em interná-la por dependência química, porque a preocupação era muito grande dela conseguir se matar. Então eu tinha a minha mãe que cuidava de mim. E da noite para o dia o papel se inverteu. Então eu cheguei na minha mãe e falei para ela que se ela não parasse eu ia embora de casa. Porque eu queria ter a minha família, porque a minha casa com os meus pais já não eram mais, a gente já não era mais feliz. E foi o que aconteceu, eu casei com 20 anos, tive uma filha com 22 anos. Só que foi muito engraçado, assim que eu tive a minha filha, a gente já começou a não se dar bem. Então eu falei, não, eu não vou viver o que minha mãe viveu, eu não vou viver a ignorância que a minha mãe viveu. Então eu resolvi me separar. E me separei assim, da noite pro dia. E aí, com 5 para 6 anos sozinha, eu conheci o meu segundo relacionamento. Eu descobri que ele tinha me traído. E assim como eu tinha prometido para mim, que eu ia me separar e eu ia procurar um homem mais novo que ele, porque eu queria dar o troco para ele, ele ia saber que isso estava acontecendo. Eu fiz. Eu conheci uma pessoa onde eu trabalhava. Depois de um mês que ele estava morando comigo, veio a primeira agressão. Passou na minha mente o primeiro dia que meu pai bateu na minha mãe. Com 8 meses eu soube que ele era envolvido com o crime. Para mim não tinha saída, não tinha o que eu fazer. Para onde eu fosse, o que eu fizesse. E os meus filhos presenciavam. O meu filho, ele tinha na época 6 anos. E ele falou, mãe, não esquenta, porque eu tô crescendo. E quando eu crescer eu vou matar ele. Então é que eu pensei, não tem jeito para mim, não tem como eu me separar, não tem o que eu fazer, então eu vou me unir a ele, para que eu ficasse perto dele, para que ele não me batesse, porque eu não ia questionar, eu ia saber o que estava acontecendo. Eu me tornei, juntamente com ele, até por ser esposa dele, uma ameaça para a sociedade. Eu andava armada, ele andava armado, nós tínhamos uma .40. Então, até que em um desses crimes, nós fomos presos. Então, nós fomos presos pelo artigo 157, assalto à mão armada. Era um banco na época. E aí foi quando a ficha caiu. Aí, de verdade, eu vi que eu não era tão calculista. E olha o que eu fiz com a minha vida. E olha o que eu fiz com a vida dos meus filhos. Foi bem pior do que tudo que minha mãe passou. Próximo domingo era visita e era o Dia das Mães. Então, o que acontece? Eu falei, não tem mais jeito pra mim. Eu vou me matar porque aqui é o fundo do poço. Tô presa, aqui não tem mais o que fazer. E foi quando eu preparei a forca para receber minha visita, que eu sabia que ia ser minha filha e minha mãe, porque depois que terminasse a visita, eu sabia que ia voltar para a cela e ia me matar. Quando a minha filha entrou no portão, nas grades, ela veio correndo me abraçar e ela estava com um livro na mão. E eu lembro como se fosse hoje, ela falando, ó mãe, hoje você está aqui, então eu não posso te dar um presente, não é isso que eu queria te dar. Mas tem uma mulher lá fora que ela me deu esse livro e ela disse para eu trazer para você, que esse livro iria poder entrar. E é para você ler, mãe, porque quem escreveu esse livro também já ficou preso. E ele buscou a Deus e deu certo, e ela disse que vai dar certo com você. E esse livro era O Nada a Perder, do Bispo Macedo. Então eu subi para a cela, me despedi e subi.
E aí eu olhei para a forca, né? Eu olhei para Teresa, que estava na minha pedra, na cama onde eu dormia. Eu tinha que esperar a minha parceira de quarto dormir, porque é óbvio que se eu fosse fazer alguma coisa ela não ia deixar. E coloquei o livro lá perto. E essa minha parceira não dormia. E olha que todas as visitas ela já dormia rápido. E nessa ela não dormiu. E alguma coisa falava forte no meu coração para eu ler o livro. Aí eu peguei o livro umas 3 vezes na mão e jogava na cama, pegava e jogava. Até que teve um momento que eu fui ler. Tinha vida naquele livro. Cada palavra que eu lia era vida, me dava esperança, me dava vontade de viver, de acreditar que para mim tinha jeito. O que ele escrevia era o que eu estava vivendo. Então ele dizia, eu vivi, eu fiz isso, eu me apeguei à palavra de Deus, eu me apeguei a essa palavra, funcionou para mim, vai funcionar para você. Então, como eu sempre fui muito decidida em ver você fazendo, e por que para você funcionou, para mim não vai funcionar? Não vai funcionar. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer? Então eu vou fazer. Então eu falei com Deus. Eu lembrei do livro que eu li, eu lembrei da comunhão que o Bispo Macedo teve com Deus, das vezes que o Bispo Macedo se sentia só e foi falar com Deus, e ali eu prometi para Deus que se Deus me desse uma única oportunidade, uma única chance, não seria mais os meus cálculos, seria os cálculos dele. Seria o que ele queria para a minha vida. Se ele me desse uma chance, eu iria fazer tudo diferente. No dia seguinte, eu já fui atrás de uma Bíblia. E aí, no sábado seguinte, já tinha as reuniões da Igreja Universal dentro do presídio. E eu sou muito grata. Porque a partir dali, eu não parei mais de frequentar as reuniões. Eu fui me limpando do ódio, da mágoa, do rancor, daquela tristeza. Eu fui fazendo os propósitos, indo a palavra de Deus, fazendo o que a igreja nos presídios, né, nos ensinava, ler a palavra. Já foi mudando dentro de mim. Eu estava presa fisicamente, mas o meu espírito não estava preso. E a única certeza que eu tinha era, não importa quanto tempo eu vou ficar aqui, mas o dia que eu sair, no mesmo dia eu vou para a igreja. Paguei tudo que tinha que pagar, fiz tudo que tinha que fazer e ali eu já me entreguei mais e mais. Eu procurava obedecer, então eu soube que tinha que se batizar nas águas. Para eu morrer, para morrer o meu velho eu, para morrer tudo aquilo que eu era, aquela mulher vingativa, rancorosa. Então eu fui e me batizei nas águas. E aí continuou a minha caminhada e eu ouvia falar do Espírito Santo, que precisávamos ter o Espírito Santo para ter essa alegria por completo. Então eu busquei isso a semana inteira. Então eu orava, eu falava com Deus, eu lembrava de quando eu falava com Ele lá na cadeia e Ele me atendia. Então eu fiquei uma semana falando com Deus, uma semana, eu me lembro como se fosse hoje. Até que no sábado à noite dessa semana, eu preparei a minha roupa, coisa que eu não fazia. Então eu ouvi o Bispo Macedo falar, olha, você vai dormir cedo, porque amanhã você vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu falei, amanhã. Eu sentei lá na frente, na segunda poltrona, e eu não tirei os olhos do altar. E aí quando começou o louvor, quando começou a busca com o Espírito Santo, eu fechei meus olhos e eu levantei a mão para os céus e falei, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus, se o Senhor acha que eu sou digna de receber o Teu Espírito, eu estou aqui.
E eu lembro que quando eu falei isso, eu lembro que sempre que eu falava com Deus era assim. E nesse dia eu falei com Ele lá, da forma que eu falava com Ele lá na cadeia. E eu lembro que quando eu falei com Ele assim, que eu pedi de coração, com vontade, com certeza, me veio uma paz dentro de mim, que é como se Ele estivesse me abraçando. Eu lembro como se fosse hoje, Ele me abraçando. E Ele dizendo, eu sou contigo, minha filha. E aquela alegria, aquela vontade de chorar, aquela vontade de sair correndo, de falar para as pessoas que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aquela alegria foi muito bom, muito grande, foi maravilhoso. A certeza de que eu não estava mais sozinha, de que poderia acontecer, é uma certeza que não dá para falar, é uma alegria. Já não existia mais dentro de mim uma insegurança, não existia mais o rancor, isso tudo não existia, como se não existisse naquele momento. Eu não tinha mais medo. Naquele momento eu nem lembrava mais quem eu tinha sido. Aquela Sílvia que era fria, calculista, que só pensava em vingança, que só pensava em fazer o mal. Hoje existe uma outra Sílvia. Uma Sílvia que leva vida. Uma Sílvia que leva esperança. Uma Sílvia que tem o prazer de falar para você, tem jeito, teve jeito para mim. Olha quem eu fui. Hoje, quando eu vou falar de Jesus, eu tenho prazer em dizer o que Deus fez em minha vida. Eu tenho prazer em dizer quem é o Espírito Santo, do que você é capaz com o Espírito Santo. Hoje meus filhos têm orgulho da mãe que têm. Hoje eles podem dizer que eles têm uma mãe. Hoje eles também estão na presença de Deus comigo. Hoje nós somos uma família feliz. A gente até ouve falar como essa casa tem paz. Graças a Deus. O recado que eu dou para quem está me vendo hoje é que para sua vida tem jeito. Teve jeito para mim. Basta você tomar uma decisão. Basta você querer conhecer o Senhor Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, jamais eu estaria aqui hoje. E se Ele não estivesse comigo, jamais eu conseguiria hoje dar um passo. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo. Eu sou muito, muito grata à Igreja Universal. Eu não consigo imaginar como as pessoas conseguem falar mal da Igreja Universal. Eu digo graças a Deus hoje que o Bispo Macedo um dia foi preso e contou a história dele, que me alcançou dentro do presídio, para hoje eu estar aqui.